Olá, amada que me escuta, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, pessoal. Mais um vídeo falando sobre o signo de Touro, né? Continuando a nossa trajetória sobre esse signo magnífico do zodíaco, para você que segue meu canal. Hoje falo sobre as variações do signo de Touro. Claro que esse vídeo é muito importante para você que já tem um sol em Touro, um ascendente em Touro ou até mesmo um estélio em Touro, para tentar entender as nuances da energia taurina que tanto rege a sua vida, mas são para todos os aspirantes e amantes da astrologia também. Todos são bem-vindos, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui no canal, por gentileza se inscreve agora, compartilhe o vídeo nas redes sociais, deixe o seu like, tá certo, amado, amada? E, bem, comentários são bem-vindos, ou seja, esta é a sua disposição. Pode clicar até no link que está abaixo na descrição para poder fazer o seu mapa astral e outras coisas, caso precisar, amado, amada. Estou aqui para poder auxiliar vocês nessa jornada de sua busca interior e de aprender a utilizar bem as suas próprias energias. E bem, amado, vamos entender o seguinte. As variações do signo de Touro, né, são várias, claro, como todos os signos, né? Podemos ter cada grau do signo de Touro ali, vai representar uma diferença na vida do taurino, mas as diferenças maiores estão no que se refere à própria casa onde está o Sol, a própria presença da Vênus, né, em qual signo a Vênus se encontra, quais os aspectos que a Vênus sofre, tanta coisa, e aí vai se desdobrando, né? Vamos observar o seguinte, pessoal. A Vênus, né, o planeta que rege o signo de Touro, é um signo que Touro, um signo de terra fixo, né? Sendo governado pela Vênus, né? Se a Vênus está no signo de Touro, está no signo de terra, então nós temos muita energia de pé no chão. O signo de Touro pode apresentar diferentes nuances de acordo com essa posição de Vênus, por exemplo, nos 4 elementos do zodíaco. Quando a gente estuda o signo de Touro e Vênus, né, a gente sempre tenta ficar preso ou mais próximo possível do Touro, com Vênus em Touro, com Sol em Touro, com Ascendente em Touro. E cada taurino acaba compartilhando essa energia mais forte em si, né? A energia primordial. Se você tiver Sol em Touro, por exemplo, a energia está mais voltada para o ego, para quem eu sou, a criança interior. Se for o ascendente, é a motivação, né? Se for um estélio, por exemplo, é quase todo o mapa, várias áreas da vida. Tem que saber utilizar bem a energia de Touro, conduzir bem as questões materiais. E se for uma lua, por exemplo, está exaltadíssima na energia de Touro, a família, a maneira da pessoa acolher, a maneira da pessoa cuidar, né, dos outros. Nossa, então assim, as variações do signo de Touro vai entrar em diversas nuances da energia, mas primeiramente a Vênus, né? Porque a Vênus no signo de fogo, em terra, em ar e água, ela é diferente, então ela vai mandar aqueles inflúvios para as energias do signo de Touro onde você tiver ele no mapa. Bem, se você é um taurino, né, vamos começar com a Vênus. Se você é um taurino e a Vênus se encontra em signos de fogo, por exemplo, você tem Sol em Touro, um ascendente em Touro, um estélio em Touro, mas a Vênus está ali em Áries, ou em Leão, ou em Sagitário, por exemplo, depende muito de que mapa estamos falando. A Vênus vai estar em um signo que traz uma natureza muito entusiasmada pela vida, sabe? Uma animada, apaixonada por viver as experiências da vida. É interessante porque aqui fala que nas questões de extroversão, né, de querer participar das coisas acontecerem, é um ariano, é um taurino, uma taurina, né, com forte energia de Áries, por exemplo, um leonino, sagitariano de Vênus, né, que vai querer gastar os bens materiais, a riqueza, o conforto nas experiências que a vida promete, né? Nas aventuras. Então é interessante, esses taurinos, essas taurinas aí que me escutam, podem ser muito mais espontâneos, muito mais movimentados, sabe? Ativos, intensos em seus relacionamentos, na busca de aventura, de emoção. Eles pagam para sentir isso. E é até interessante que dá um movimento a mais na vida do taurino, mas ele não deixa de ser aquele taurino mais
calmo, mais devagar, mas ele acaba dentre os touros, eles são mais velozes, né? São aqueles touros mais velozes, né? E mais bravos também, tende a ser aqueles touros mais raivosos, por exemplo, né? Mas se for uma Vênus em Áries, né? Que traz muita energia marcial. É interessante porque é o fogo para energia de terra, e o fogo para terra, pessoal, se for um taurino, uma taurina que me escuta tivesse a Vênus assim em fogo, é muito emocional, é muito emotivo, né? Tem que aprender apenas a ter uma inteligência emocional para não trocar pés pelas mãos. É aquele típico touro mesmo que fala que o touro bravo, né? Que sai quebrando tudo, é uma Vênus em fogo, é a Vênus irritada, é temperamental também. Claro, né? A própria Vênus em signo de terra, que já vai trazer muita natureza taurina para o próprio taurino, é o que a gente já conhece. Mas a Vênus pode estar em Virgem, pode estar em Capricórnio. Então, além, amada taurino, essa Vênus vai ficar, por exemplo, numa situação em que você sabe o que você quer, sabe o que você tem que fazer. A diferença é que se for em Virgem, tende a ser mais organizado, tende a seguir as ordens, né, é mais utilitário, né? Tende a ser mais humilde, porque a Vênus em Virgem ela procura mais a utilidade e o serviço do que exatamente o quanto aquilo vai custar. Então pelo menos é bom que pode haver um equilíbrio, que a taurina com a de Virgem, de Vênus em Virgem, tende a saber cobrar o certo pelo serviço. Claro que tem uma conexão natural com as coisas mais tangíveis, isso aumenta muito, valoriza muito a estabilidade e a segurança financeira. Se for uma Vênus em Capricórnio, então, nossa, é um taurino, uma taurina assim que quer mesmo para ontem o sucesso financeiro, e a vida acaba sendo, sabe, é um deserto, então tem que melhorar, tem que aprender aquela questão, sabe, como os países que moram do deserto, como eles se desenvolvem, como eles são ricos. Vale a pena aprender isso para tentar aplicar na própria vida, porque Capricórnio é um deserto. E como o deserto se desenvolve, como é a vida no deserto, como é a sobrevivência lá, que é necessário aprender, né? Em comparação que se touro é a floresta, Virgem é a savana, o campo, campo de colheita, né? O campos assim mais abertos, os campos para plantar trigo, essas terras assim. Capricórnio é um deserto. Então, assim, a Vênus nesses outros signos de terra, para quem é do signo de touro, é necessário apenas aprender a boa administração financeira mesmo e entender o que está disponível ali. Geralmente os taurinos que têm mais terra nesse sentido, né, acaba sendo mais leais, mais confiáveis, mais comprometidos, né? Se você tem a Vênus em signo de terra, por exemplo, e o seu ascendente é no signo de touro, né, possivelmente a Vênus vai estar ou na casa 5 ou na casa 9. Então, assim, é interessantíssimo, porque a Vênus vai falar de talentos e aprendizados. Então, é o que vai ensinar vocês, né? A Vênus, claro que pode estar numa casa anterior, mas o signo que a Vênus está rege aquelas respectivas casas que eu falei, a 5 ou a 9. Esses taurinos, por exemplo, buscam uma conexão mais sólida e duradoura com os parceiros, procuram conforto emocional, estabilidade material, e isso é muito desesperador às vezes, né? Porque é como se não conseguisse, isso fosse um fracasso. Claro, mas isso fomenta a própria energia da Terra, né? Pode demorar um pouco mais, a Terra é pesada, então tem a ver mesmo com aprender mesmo a trabalhar com peso, né? Já diferentemente se for um taurino com Vênus em signos de ar. É uma Vênus que fala muito. É uma Vênus mais libriana, mas no signo de terra. Não é muito legal o taurino, a taurina ter Vênus em signo de ar, não em comparação aos outros signos, porque Vênus em signos de ar, para quem é de terra, no caso, para quem é touro, por exemplo, ela quer voar, ela quer ser livre mais ainda. E vai exigir muito do taurino, né? O signo de terra é pé no chão. O signo de terra não quer voar, assim, sabe? Então pode ser complicado a princípio, enquanto o taurino não atinge uma maturidade ou não tem as condições adequadas para esse voo, porque o taurino pode sentir muito tempo preso. Quando o Vênus está em um signo de ar, como Gêmeos, Libra, Aquário, para quem é do signo de Touro, vocês podem, amados taurinos e taurinas aqui me escuta, ter uma abordagem mais
conversa sociável, comunicativa, sabe? Intelectualizada da vida, nos relacionamentos, na vida do dinheiro, tudo que investe em comunicação, em tratamento com as pessoas. Geralmente vocês podem valorizar um pouco mais a troca de ideias, a comunicação, a conexão mental com as pessoas. E isso pode ser a fonte de renda. O problema é que força muito vocês a ter que se desdobrar em questões que vocês não queriam, né? As coisas acabam sendo necessárias melhores acordos. Claro que força o taurino, a taurina aí que me escuta, né? Vai forçar vocês a saírem mais da zona de conforto, né? Porque vocês têm que, né, ter um jogo de cintura, e taurino não tem que ser mais flexível, né? E a energia taurina é fixa. A não ser que a Vênus esteja em Aquário, que aí dá uma mentalidade mais fixa ainda, mas Aquário também é outro signo bem aéreo, né? Se ele voa, no caso, mas ele voa né, bem alto. Então, assim, pro taurino, então, assim, bem, tem que haver espaço para liberdade e independência de qualquer forma. Então, o problema pode ser justamente essa falta de equilíbrio entre o momento de aterrissagem, o momento... Tem que aprender a ser piloto de avião, né? Para voar, sabe? Saber onde está voando. E observe todas as questões que envolvem esse voo. Quanto custa, para onde vai, os acordos, né? De certa forma, com o tempo se torna até interessante, porque a Vênus em signo de Ar traz muita energia de Libra. E Vênus em Ar está bem também. Só que o problema é que ela não vai conseguir usufruir da forma tão leve quanto de costume. Ela vai preferir coisas tangíveis, coisas palpáveis, mas o elemento ar não é assim, né? Claro, se o taurino tiver Vênus em signos de água, Vênus em água, por exemplo, a Vênus está muito emotiva, né? A Vênus em Câncer, muito bonita, em Peixes. Em Escorpião, os taurinos vão ter a Vênus em oposição. É um posicionamento interessante para quem é taurino ter essa posição, porque de alguma forma é uma complementação, mas é complicado. Exige muita maturidade emocional para lidar com excesso emocional, né? Porque o taurino, ele costuma ser muito apegado. As águas costumam ser muito também apegadas. É interessante que o signo de Escorpião, ele já traz uma ideia de que as coisas acabam, né? Então pode ser muito desespero. Então, o taurino pode exibir uma natureza emocional muito sensível, mas também muito empática com as pessoas. Vocês acabam tendo, amados e amadas que me escutam, uma profunda conexão com as emoções, com os outros, sente os outros, muito íntimo com os outros, sabe? Os relacionamentos costumam ser muito melosos, cheios de paixões, assim. Nossa história vai virar um filme, um romance, uma novela. Nossa, são românticos um pouco a mais, né? A energia de Touro já é venusiana. A Vênus em água é muito dramática nesse sentido, né? As águas, as lágrimas, mas também traz muita intuição, muita conexão emocional com as pessoas. Vocês sentem o que os outros precisam, vocês intuem a necessidade alheia, então favorece muitas parcerias aqui. Quem é de terra e do touro, por exemplo, tem questões em água, principalmente em signos como Câncer e Peixes, né? E Escorpião também favorece os relacionamentos, encontrar a pessoa certa que traz a resposta que você precisava. Claro que se a Vênus estiver em oposição, as respostas que você precisa vêm mesmo assim na lata, né? Enquanto se for em Peixes ou Câncer, a resposta pode vir mais amigável, mas quando é em Escorpião é a bazuca ali que mostrou a verdade, porque você não queria ver de jeito nenhum. Claro que ainda tem a questão dos planetas pessoais, como Marte ou Mercúrio, né, que pode estar ali nos signos adjacentes, como já falado. Você já deve ter observado outro vídeo que fala de Touro. Tudo isso muda a energia taurina. Se você já observou o signo de Touro, né, o vídeo que fala sobre qual é o signo de Touro, a natureza taurina, o significado das energias taurinas, com esse vídeo aqui você consegue entender que além daquilo ali tem essas nuances, né, essas matizes taurinas. Se o Mercúrio ou o Marte estiver em Áries ou em Gêmeos, por exemplo, que são signos do lado, nossa, afeta a maneira como o taurino se comunica, age, se expressa. Mercúrio está em Áries, por exemplo, o taurino que briga com as palavras mesmo, fala, mais a teimosia taurina, por exemplo, o taurino não deixa de ser teimoso, mas ele briga mesmo, ele discute. Então,
é uma comunicação mais direta, assertiva, impulsionada pela ação, pela necessidade, né? Age mesmo em prol dessa vontade, né? Se Mercúrio estiver em Gêmeos, Marte estiver em Gêmeos, discute mesmo, briga mais ainda. O Taurino pode mostrar uma comunicação muito versátil, curioso, mas muitas vezes pode ser teimoso ou forçado a seguir essa curiosidade, embasado naquilo que ele acha que está certo, né? Ou seja, é como se ele tem uma crença que não muda, então ele vai ser versátil, vai saber várias coisas sobre aquilo ali, e só aquilo ali, enquanto ele não transcende a energia, claro, taurina, por si, para uns Gêmeos mesmo, né? Ele fica muito preso a algumas ideias. Bem amado, observe, os signos adjacentes, Áries ou Gêmeos, é muito comum o taurino. Todos os signos geralmente tem alguma coisa dos signos adjacentes, né? Muitas vezes tem o seu, ou no anterior, ou no posterior, sempre tem algum semissextil ali. Dos taurinos pode ter um desses dois. Então, vocês amadas que me escutam, né? Se você tiver Sol em Touro, por exemplo, tem muita chance de ter um Mercúrio ou em Áries ou em Gêmeos, né? O Marte já é mais dinâmico, pode ser em qualquer signo. Ascendente, então, pode ser também em qualquer casa, em qualquer signo, enfim. Mas já convém lembrar a respeito disso. Se for um elemento terra, tende a favorecer mais a própria energia pessoal. Se for a energia de água, os relacionamentos, né? Porque vai estar ali em signos que são amigáveis. O mais difícil geralmente é signos de qualidade diferente, né? Ou então de polaridade diferente também, né? Um signo Yang, né, contra o signo Yin. Mas até favorece também a adaptabilidade. Então, quanto mais diverso for o seu mapa astrológico, amado, lembre das influências planetárias, tá? Quanto mais diverso for o seu mapa, melhor é para você, a adaptabilidade é melhor. Quanto menos diverso seu mapa, você sente mais as dificuldades, né? É igual, por exemplo, se você tiver um estélio em Touro. Toda vez que temos coisas acontecendo em Leão, ou em Aquário, ou em Escorpião, vocês sentem muito, porque é muita pressão no signo de Touro. Claro que é interessante ter um estélio em Touro, né? Representa grandes habilidades materiais, habilidade de riqueza, também pode ser uma grande dívida, mas enfim, é a capacidade de construir coisas que gera riqueza. Então, saber administrar bem essa energia até prosperidade. Lembrando, né, que o estélio é o agrupamento de 3 ou mais planetas no mesmo signo. E tudo isso também ainda vai estar sendo regido pela Vênus. Então, se a Vênus não estiver aqui, vai estar em outro signo. Então, a Vênus vai estar mandando energia para esse estélio. Então, é uma influência poderosa, né? Concentrada nas áreas da vida relacionadas ao signo de Touro e relacionada aos planetas que regem as outras casas também, porque se você tiver 3 ou mais planetas, significa que metade ou até metade do seu mapa astrológico, né, mais dele, é regido por Touro. Então o estélio em Touro depende de planetas envolvidos, das casas que estão localizados, nos signos que esses planetas regem, enfim. Por exemplo, se você tiver um estélio em Touro na casa 1, amado, na casa 1, bem, na casa 1 fala do eu, né? E o signo de Touro fala da casa seguinte. De certa forma, enfatiza a expressão pessoal e a busca pela identidade. É como se você tivesse que construir quem é o taurino. Você vai ter que se fazer taurino. Se for um estélio com o sol, já até favorece mais, que você já se mostra sendo taurino. Mas se não for com o sol, aqueles planetas que estão ali, ele mostra, vem para o seu corpo, vem para a sua imagem pessoal e vem para os seus projetos, né? Pode haver uma forte ênfase na autoimagem, na aparência física. É o taurino com cara de taurino. O ascendente geralmente é o que faz muitas vezes as pessoas confundir o seu signo é tal. Porque geralmente a pessoa no ascendente, né, a pessoa tem a cara do ascendente. Se tiver algum planeta no ascendente, mistura com outros. Nossa, de certa forma, pode se destacar pela estabilidade, pela praticidade, a determinação nas ações, né, firmeza, né, o passo firme. Isso é interessante. Quem tem estélio em Touro na casa 1, né, tudo é firme. Várias áreas da vida tem firmeza, né? Se for um estélio com a Vênus, Marte, Mercúrio, por exemplo, né? É um estélio só com os planetas pessoais. Então, várias áreas da vida a pessoa tem estabilidade, é muito bonito. Vai ter na escola, na família, né, no trabalho, na rotina, vai poder construir as outras coisas muito facilmente, porque desde a casa 1 até a casa 7
por exemplo, vai ter as regências ali, nossa, tudo próximo, né? Ele sabe onde ele está pisando. Claro que se for na casa 2, que aqui já entra em questão de que o touro já está numa casa que fala dele mesmo, mas numa casa que fala dos bens materiais, que não é uma casa de ação, né? Porque assim, o estélio em touro na casa 2 vai enfatizar as próprias finanças. Então a vida financeira realmente vai ser o foco da energia taurina. Mas praticamente todo o mapa vai ser governado por essa questão financeira. Então se tiver muito dinheiro, a vida vai muito bem. Se não tiver, a vida vai realmente ser muito difícil. Tudo que acontecer envolvendo o signo de touro e os aspectos vai envolver a questão financeira. É uma vida cheia de muita altos e baixos financeiros, dependendo da situação, né? Valores pessoais, recursos materiais. Claro que se você tem uma forte conexão com segurança financeira, por exemplo, deve buscar estabilidade na acumulação dos bens materiais, sim. Geralmente todo mundo que tem algum planeta na casa 2 ou muitos planetas na casa 2 acaba lidando com uma grande quantidade de dinheiro durante a vida. Mas a ideia daqui não é porque vai ter riqueza. A ideia é saber gerir, né? A gestão financeira é uma habilidade necessária. E aí vem a questão do signo de touro, que pode ser muito talentoso em criar uma base sólida para a sustentação financeira. Mas deve ser também necessário, se você tem essa energia, saber gastar, né? Não é também gastar tudo. Aí se você ganha muito e gasta muito, é a mesma coisa, né? Também você tem que saber fazer a poupança, né? De qualquer forma, todo o estélio em touro, Mário, se você está me escutando aqui, tem que saber fazer a boa gestão e a economia de bens materiais, de finanças, sabe? Se tiver o estélio em touro na casa 3, nossa, aqui é teimosia em pessoa, porque a casa 3 é da comunicação, né? Do aprendizado, do ambiente, assim, do familiar, das pessoas próximas, né? Que ele vai e vem no comércio, os vizinhos. Então indica que são vizinhos ricos, então pode ser pessoas ricas, irmãos, pessoas assim que têm posses, mas que pode ser ou muito snobs, ou pessoas que cobram muito caro, ou... Nossa, essas pessoas podem ter uma abordagem prática e sensata na forma como se comunica também. É como se todo mundo tem opiniões fortes, né? Então pode ser bons ouvintes, mas também não mudar de ideia fácil. Então, assim, mas também é uma boa forma de ser aquela pessoa que ensina sobre questões financeiras, que fala sobre dinheiro, fala sobre prosperidade. É interessante esses assuntos relacionados à terra, falar sobre sabe, sobre familiares que moram na roça, visitar a agricultura, questões ambientais. Isso pode ser um assunto corriqueiro. Observe que tá na casa 3, pode ser que a vizinhança seja o próprio meio ambiente, né? De alguma forma, lembrando, né, que a questão taurina sempre vai ter isso por perto. Se for um estélio em touro na casa 4, questão familiar, a vida familiar, a base emocional, o ambiente doméstico é muito fixo, sabe, não muda, demora a mudar as pessoas, mas também é uma família também muito preenchida, né? Todo mundo assim tem o seu espaço, o seu ganho, né? Alguma coisa eu gasto. Geralmente vocês podem valorizar profundamente a estabilidade e o conforto na casa. Isso é um tema importante. Pode ter uma forte conexão com as raízes familiares, destacar a criação de um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, porque o conforto para a família é muito importante. Então paga-se o necessário para a família ser cômoda, né? Claro que pode ser uma questão de gastar exageradamente, né? Isso não é muito legal, não. Uma família que gasta muito não é muito boa, não. É como se, por exemplo, eu quero o bom e do melhor, então acaba gastando demais. Na casa 5, lembrando que isso aqui, pessoal, é apenas um apanhado, tá? Você entender o estélio em touro em cada casa. Não é sobre o touro na casa 5, sim o estélio. Lembrando que tudo vai gerar em torno dessa casa. Então se o estélio em touro tá na casa 5, tudo tem uma ênfase na criatividade, no prazer, na expressão individual. É um taurino que pode ser muito bom como artista mesmo, aquele que vende, né, a imagem, o popular, né? Pode ser uma pessoa, o amado taurino, se você tem essa questão na casa 5,
ou alguma questão que envolva a casa 5 com estélio em touro, ganhará dinheiro com questões artísticas, autorias, ser um artista, ser visto, né? É uma abordagem prática para explorar sua criatividade. Pode buscar prazeres físicos e valorizar o romance e a diversão em suas vidas dessa forma, porque tudo isso custa caro, mas ganha muito. Então, nossa, é uma boa, é uma questão muito interessante de ter um estélio em touro na casa 5, mas vai requerer uma ousadia, né? A voz, expressão né, a riqueza como expressão artística. A questão da terra, né, ser dono de terra, fazendeiro, fazendeira, tem isso. Lembrando que todo tem muito a ver com terra, né, e fazenda. O touro na casa 6, com muitos planetas aqui. Bem, lembrando que a casa 6 não é uma casa muito legal, assim, é uma casa chata, porque é uma casa que fala de saúde, fala de rotina. Então, se não for bem empregado, também esse touro na casa 6 com excesso aqui, pode ser que um excesso de trabalho, rotinas diárias, rotinas referente à questão da saúde, um trabalho que é forçado mesmo na fazenda, ou referente à questão de riqueza, questões monetárias, pode ser aquela questão de ganhar muito, mas gastar muito com saúde, sabe? Então tem que tomar cuidado, porque tem a ver mesmo com a sua capacidade de gestão de bens materiais e cuidado da saúde, que pode ser de ferro, né? Mais uma vez que comprometido é difícil, né? O ferro, uma vez amassado, é um trabalho muito difícil para poder desamassar, né? Então é isso. O touro na casa 6 pode indicar uma saúde muito forte, mas que tem que ser bem cuidada, senão pode, né, gerar problema. Pode buscar, por exemplo, estabilidade, segurança em uma rotina diária, particularmente cuidadoso com a saúde física, fazer exercícios físicos, uma boa alimentação. Isso é necessário, porque se você não tiver essa constância, você acaba não tendo a liberdade necessária para usufruir desses bens materiais. Então, a rotina tem que ser, digamos, próspera nesse sentido. E isso vai garantir toda a questão do mapa astrológico, né? Se há um estélio em touro, tudo que acontece aqui envolve várias áreas. Então, se a casa 6, que fala da doença, for comprometida, metade do mapa astral fica doente junto. O contrário também é visto. Se for bem cuidado, saúde, prosperidade, o contrário também é visto, né? No outro, sabe? Isso compartilha com o resto do mapa. Se for uma casa organizada, com esse estélio aqui, tudo é organizado na vida também. Touro na casa 7 com estélio, né? Lembrando que é o estélio na casa 7 em touro. Então, assim, o estélio na casa 7 em touro, a vida gira em torno de vários relacionamentos que a pessoa tem. Cada planetinha ali que você tiver um relacionamento, é algum assunto no relacionamento, envolvendo várias áreas da sua vida, parcerias, colaborações. E claro, e tende a ter um relacionamento mais estável, mais seguro, né? Uma questão de lealdade no relacionamento, questões financeiras nas relações. Geralmente quem tem ascendente em Escorpião vai ter touro na 7, e possivelmente, se tiver um estélio na 7, pode conhecer muitas pessoas adinheiradas, né? Acomodados na vida, com grandes investimentos, assim, bens. É interessante, só que tem que saber, tem que estar disposto a estar junto ali para ter metas mútuas com as pessoas, tá? Se você tem esse estélio na 7ª em touro, se você não saber gerir suas relações, de ter uma boa gerência das relações, pode ser que tenha grandes oportunidades, mas não aproveita, né? Briga, tem medo, tem muito a ver mesmo com a sua segurança emocional, lidar com as energias taurinas, que tende a ser muito, claro, muito generosa quando bem cuidada, mas também muito brava se for mal conduzida, né? E aquela sensação mesmo de posse é complicada aqui, pode gerar certos problemas, porque falamos aqui de um estélio, então é muita pressão, muito peso numa casa de relacionamento. Então muita gente te julgando também, né? Tem que saber gerir as relações dessa forma. O estélio na casa 8, por exemplo, que vem depois da 7, em touro, representa grandes ganhos financeiros, né? Influencia a área de transformações, recursos compartilhados. A casa 8 é a própria casa da sexualidade. Ter touro na casa 8 é interessante, porque o 8º signo é Escorpião, e touro na casa 8ª está no signo oposto, regendo numa casa que ele... Então, assim, é uma posição interessante,
influenciar a área de transformações, recursos compartilhados, sexualidade, no sentido de tudo é robusto, tudo parece, tem que ter uma hora para acontecer, o preço a ser pago. Geralmente, se você tem esse posicionamento, ainda mais um stellium, tudo gira em torno de suas relações mais íntimas, contratos feitos na calada da noite, aquelas conversas que as pessoas não escutam. Tem uma abordagem prática para lidar com as questões financeiras compartilhadas, podem valorizar a estabilidade em suas parcerias íntimas, né? Pode ter uma conexão profunda com a sensualidade, uma forte necessidade de segurança emocional. Lembre-se que a casa oitava é uma casa de medos e segredos. E o signo de Touro não fala muito de segredos, fala de lidar com a vida do jeito que ela é, e a riqueza, com os prazeres. Então, quanto mais aberto você for, menos problemas você vai ter nessa casa. Mas se você tiver problemas com dívidas, com questões de gestão de finanças, pode ter problemas sim, escândalos, né? Ainda mais que o Touro é um signo de prazeres. Então, com o stellium aqui, sua vida pode ser regrada de altos e baixos, cheio de... sabe aqueles prazeres que a gente... escândalos de relacionamentos, isso pode acontecer. Ainda mais questões financeiras, nossa... dinheiro envolvendo vida íntima. O stellium em Touro na casa 9, se você tiver vários planetas na casa 9, muito interessante. Uma casa 9 cheia de planetas indica uma vastidão de conhecimento. Se for no signo de terra, são conhecimentos geralmente voltados para a área do desenvolvimento material, da riqueza. Uma pessoa que estuda muito finanças e economia, vai se aprofundando, né? Ou questão de agricultura ou áreas correlatas a essa gestão financeira, o que traz muito dinheiro, né? Da terra, essas coisas assim. Mas assim, o stellium vai afetar todo o mapa astral, então tudo vai depender de como você vai para o exterior, de lidar com viagens, com filosofias referentes a isso, outras formas de lidar com conhecimento sobre a Terra, né? De uma certa forma é necessário que você aprenda a lidar com isso. Geralmente pode ter uma abordagem prática e cautelosa em relação a esse conhecimento para expandir os horizontes. Pode ter medo de expandir os horizontes, porque a energia de Touro, né, ela é fixa demais. Então é uma pessoa que demora a mudar o horizonte, sabe? A enxergar o lar, né, o lá longe, como uma possibilidade. Mas se tiver um stellium aqui, certamente essa possibilidade vai ser uma das únicas, né, para poder movimentar a vida. Porque o stellium aqui tudo vai girar em torno da casa 9. Metade do mapa astrológico vai girar em torno das viagens que você faz, do conhecimentos avançados, né? Claro que você pode valorizar, por exemplo, a estabilidade de crenças, por exemplo, um desejo de encontrar segurança emocional através da própria busca da filosofia de vida mais próspera possível, uma teologia da prosperidade. Isso pode ser com Touro na casa 9, isso pode ser algo interessante, mas não necessariamente uma teologia, mas uma religião ou uma forma de conduzir a vida de modo que traga riqueza, né? Uma filosofia de vida que é próspera. O stellium em Touro na casa 10, né? A vida em torno de um Touro na casa 10, tudo tem a ver com sucesso financeiro. Se não tiver sucesso financeiro, não está bom, né? A popularidade vem através dessa riqueza acumulada. Ou seja, o stellium influencia a área da carreira, nesse caso aqui, né? Dessas responsabilidades, da reputação. Então, assim, quanto mais bem de vida quem tem stellium em Touro numa casa 10 for, melhor é para ela. Muito trabalho, muita questão, o que faz tende a ser próspero. As pessoas podem ter uma abordagem mais prática e disciplinada para alcançar seus objetivos profissionais nesse sentido. Claro que vai buscar estabilidade, segurança financeira nas carreiras que segue. O problema é que pode ser, se for um stellium, é interessante que pode ter vários empregos. Mas com Touro aqui, essas mudanças, essas evoluções podem demorar. Pode ser uma pessoa que acha que só uma carreira dá dinheiro e acabou, né? Pode ser que a pessoa teimosa em permanecer sempre na mesma carreira por muito tempo, mas se estiver ganhando bem, né, que mal tem. O problema é que pode ser uma pessoa que fica limitado.
Então depende muito de que estela estamos falando também e dessa capacidade de gestão que essa pessoa tem. Lembrando que como é um estela em touro, o ascendente da pessoa vai ser em leão. Então o leonino ou a leonina, se ela for muito presa em si mesmo, né, e não querer mudar, tem muita capacidade de ela ficar presa em si mesmo aqui. Né, e não querer, por exemplo, se equilibrar com o signo oposto, aquário, né? E sempre vai ter essa tecla cobrando ela nas quadraturas, nas oposições, né? Questões familiares muito fortes. Ainda mais a casa 10, que é uma casa muito, muito importante na vida da gente. Assim como a casa 4 e a casa 7ª, né? Como você viu, observou, são casas difíceis de ter estélio, ainda mais em touro. Interessante ter um estélio na casa 11, né? Em touro ainda. Amigos ricos, amigos snobs também, pode ser. Amigos que moram na fazenda. Lembrando que tudo isso aqui fala de fazenda, de agricultura, de verde. Né? Se for um estélio em touro, possivelmente numa hora você vai ter que lidar com essa questão do verde. O estélio afeta as amizades na casa 11, né? Grupos sociais, aspirações pessoais em touro aqui são amigos que de alguma forma são prósperos, querem riqueza, gastam muito também, tudo é robusto, tudo é preenchido, como a gente coloca assim, né? Claro que são amigos que tendem a ser mais leais, mais confiáveis, duradouros também, amáveis, né? Relacionamentos de amizade podem valorizar, por exemplo, conexões estáveis e aquelas que pagam as contas, sabe? Pode se destacar, por exemplo, em grupos e organizações financeiras, ou então aqueles grupos que, sabe, aquelas fraternidades ou grupos que auxiliam materialmente uns aos outros. Isso pode acontecer também se a pessoa saber conduzir a boa gestão. Se é um estélio em touro numa casa 11, existe aquele grupo numa casa de grupo, então faz parte de um grupo mesmo. É interessante. Uma das melhores casas para se ter estélio é na casa 11, que é a casa que fala de grupo mesmo. Lembrando que vou estar na casa 12, que é o último signo, a última casa, e o estélio está na última casa. O mapa todo é interessante porque o mapa todo fica... Nossa, metade do mapa está no signo tão terreno, mas está no signo numa casa tão subconsciente, e o estélio... Nossa, é uma combinação, amado. Porque assim, tem a ver com isolamento, mas tem a ver com espiritualidade. E pode ter uma conexão profunda com sua vida interior, valorizar a paz, a estabilidade emocional. De uma certa forma, você pode buscar segurança e conforto em momentos mais de solidão. Ou seja, você paga para ter esse momento. Geralmente pode ser num spa, pode ser um local isolado das pessoas para poder você... É a típica pessoa que gosta de conversar muito, né? Mas gosta de ficar mais só no momento oportuno, depois se some. Pode ganhar dinheiro através de trabalhos assim, de lidar com pessoas que estão nessa situação de isolamento, nossa, observe que a Casa 12 fala de hospitais, fala de monastérios, fala de prisões, fala de calabouço, sabe? Um estélio em torno numa casa 12 pode ser uma riqueza presa, né? Uma riqueza que foi longe, a saudade, a nostalgia pela riqueza. É uma posição interessante que pode dar sonhos em relação à riqueza, né? Mas lembre-se que o estélio, pessoal, vai estar movido à questão da própria Vênus. Entende? Então, assim, se esse estélio estiver moldado a uma Vênus em outra casa, ele não vai ser tão etéreo assim, né? Lembrando que a Vênus é um planeta que rege o signo de Touro, e se o estélio em Touro estiver na casa 12, a Vênus é muito bom. Então há muitos sonhos, há muita questão de, nossa, eu sinto o que as pessoas precisam. Então a pessoa fica sozinha, mas ela não é aquilo, sabe, de solidão.
Nossa, é porque essa casa 12 ela não tem forma, mas o signo de touro tem. Então é uma energia muito poderosa. Você consegue materializar seus sonhos com facilidade, sabe? Você tem o poder financeiro ou a capacidade de trabalho para fazer esses sonhos tangíveis. O problema é que você tem que organizar esses sonhos em uma meta, né? Que esse que pode ser o problema. Pode ser uma pessoa cheia de sonhos, mas como é um estéreo, várias casas ali. Depois a gente fala isso, né? Nos estudos de touro por cada casa. Mas vocês já entenderam, né, amado, amada? É uma casa, é uma posição até boa. Muitas ideias e capacidade de tangibilidade, tocar, né? De materializar os sonhos. Bem, para chegar no final do nosso vídeo, antes de finalizar, falando sobre o signo de touro e o ascendentes, né? Não vou falar sobre os 12 ascendentes, depois eu faço um vídeo só para explicar isso para vocês. Mas as variações taurinas pelo ascendente, também dividido por elemento. O signo de touro com ascendentes em terra, claro que vai valorizar, por exemplo, a questão da própria natureza taurina. Por exemplo, o ascendente em touro com touro no ascendente, se for sol em touro, estela em touro, enfim, reforça as características do signo. Se for virgem, por exemplo, traz essa ideia da abordagem analítica, destaca, por exemplo, a ideia de trabalhar com os detalhes, com a perfeição. Então, assim, mas levando sempre o elemento terra. Então não muda muito. As nuances vai ser apenas alguém que é capaz de se organizar melhor. Se for Capricórnio, então, nossa, a ambição e o foco aqui são maiores ainda. É o taurino, que é o capricorniano ou taurino, né, que tem todo tá na casa 5, né? Então é aquele taurino que vai buscar mesmo a ideia de se projetar na sociedade através dos bens materiais que possui, né? Claro que vai ter a única dificuldade aqui é ser criativo no sentido de pensar fora da caixa, porque a energia de terra é muito prática e faz apenas aquilo que funciona, porque pode temer e perder, gastar, e sabe? E aí fica parado, demora um pouco mais tempo de se movimentar. Se for o excesso de terra, por exemplo, ascendente em terra com signo de terra, tem que aprender a se movimentar, porque do contrário, observe, se for Capricórnio, por exemplo, que é um signo que pede ação e proação também, mas Capricórnio está num deserto ou numa montanha, né? É difícil subir a montanha, é difícil levar coisas para o deserto, né? Mas uma vez que consegue, são os melhores projetos, né? Claro, agora partindo para os outros elementos, que aí sim é dinâmico. Ascendente em touro num elemento, o touro com ascendentes em fogo, por exemplo, né? Você é taurino, tem muito energia de touro, mas seu ascendente é Ares, Leão ou Sagitário, é o elemento fogo. Pode ser que você tenha uma dose de energia e entusiasmo muito grande, uma vontade muito de se provar, de buscar aquilo que você acredita. Observe, é igual a Vênus no signo de fogo, mas aí a Vênus no signo de fogo pode ser que não envolve tanto a energia do ascendente. Mas se for ascendente em Ares, Leão ou Sagitário, mas a energia de touro é forte, aí sim esse impulso adicional é colocado a energia taurina, que pode apresentar desafios na oscilação entre o desejo de ação e a necessidade de segurança. Mas esse é o equilíbrio interessante, que aí não vai ser um taurino muito com medo, ele vai ter a ousadia, e a ousadia é o que pode fazê-lo crescer, enricar, que é o que muitas vezes a energia de touro traz, né? Que é a ideia da prosperidade, o que precisa desse equilíbrio. Não é só ter a vontade, o desejo, tem que agir, né? E outra, o ascendente em ar, para quem é do signo de touro. Você tem sol em touro ou estela em touro, amado, mas seu ascendente é em ar, né? Muita energia de ar. Pode ser que você tenha ascendente em touro e seu signo de ar, mas enfim. Mas estou falando aqui da forte ênfase de touro. O touro é o signo principal e o ascendente é ar. São combinações que podem trazer uma influência mais intelectualizada, sociável, o perfil taurino de ser, né? Ou seja, um ascendente em touro para um taurino é muito interessante, porque o taurino vai conseguir falar aquilo que ele
que ele sonha, que ele almeja. Lembrando que se o ascendente for Gêmeos, por exemplo, para o Taurino vai estar na casa 12. Então, assim, ele vai estar numa situação em que geralmente ele não é ouvido, mas só que a energia de Gêmeos é tão versátil que ele vai conseguir se projetar sem querer. Então, esses ascendentes de ar, para quem é de signo de terra, só o signo de terra não preocupar tanto em ter o controle de tudo, governar tudo, sabe? Abrir mão da liderança ou da administração correta, que aí dá certo, porque a energia de ar é muito livre e pensa muito fora da caixa, que é diferente das energias de terra, que é prática. Por exemplo, Libra traz o equilíbrio, a diplomacia, a valorização, é regida pela própria Vênus. Então, se te for um taurino com ascendente em Libra, isso favorece muito a maneira de lidar com as próprias emoções, com a própria forma de lidar com os outros, sem aquela teimosia, consegue dialogar melhor, né? Sem bater tanto de frente. Mas sempre vai prevalecer o lado taurino, se o taurino for mais, no caso, a energia predominante, né? Lembrando que o aquário, que pode ser mais um problema, realmente a energia de aquário, por causa da quadratura natural, mas é a questão do progressismo, né? A questão da causa humanitária, a abordagem inovadora. Isso aqui tem muito a ver, se o taurino ou a taurina que me escuta aí tiver um ascendente em ar, tem muito a ver mesmo com a sua capacidade já financeira. Se você já tem um conforto que pode pagar pelos seus sonhos, pelo aquilo que você almeja, pelos seus projetos facilmente, ter um ascendente em ar indica leveza em se movimentar na vida. Então, mesmo que a energia de terra é pesada, ela tem um balão de hélio ali levantando, entende? Então, nossa, é uma conciliação entre a busca por segurança e necessidade de liberdade. Se tiver problemas financeiros, várias ideias para sair da pindaíba. Então, assim, auxilia. Então, por isso que eu falo, ascendentes de elemento ar ou fogo, para quem é do signo de terra, traz um equilíbrio, mas primeiramente exige uma maturidade emocional para lidar com as desavenças que vem primeiro, né? Porque precisa fazer a afinação da energia antes de usar. Bem, assim como a energia da terra pode fomentar muita energia de mais terra, né, e deixar a vida parada, se for na energia da água, que fomenta muito a ideia do relacionamento e do dependência afetiva, se o ascendente for em água, né, o seguinte, de escorpião, de câncer ou de peixes, nossa, o taurino, essas combinações podem fazer com que o taurino fique muito emocional, muito sentimental, muito dramático, chorão. Também isso pode acontecer, mas traz muita intuição também. O taurino tem um feeling, né, um sentimento assim do que pode dar certo e do que não. Para os negócios, para as relações, quem são as pessoas que estão com ele de fato. O problema é que enquanto ele não tem uma natureza de maturidade emocional, ele pode ser muito, como se diz, sabe aquela pessoa rancorosa que quer se vingar, que guarda picuinha, coisas do passado, tal. E não é uma energia fixa, né? Vai acumulando ali. Imagine acumular emoções, ainda mais se for um taurino com ascendente em escorpião, que ele vai se prender emocionalmente durante um período enquanto ele não aprende que ele pode sentir, ele é livre emocionalmente, né? Porque os signos fixos falam de liberdade. Se é um taurino com um ascendente escorpião, é a liberdade de expressar as próprias emoções, de sentir o que sente, junto com a busca da liberdade financeira. E aí, se a pessoa, durante um tempo, é o contrário que acontece, é prisão. Então, pode ser alguém que reclama muito, né? Muito sofrimento, tá? Se coloca muito nessa posição. Então, o ascendente em câncer, por exemplo, vai ser muito sensível. Tudo que tem a ver com a família cobra muito, gasta muito, a família não me ajuda financeiramente, né? O ascendente em escorpião, por exemplo, pode trazer intensidade e profundidade ao lidar com as questões da vida. E aqui até entra interessante que a ideia lembra do estélio em touro na casa 7, se você vai ter o ascendente escorpião, então imagine, é aquele problema ali de lidar com emoções fortes o tempo todo, de julgamento dos outros, a utilidade, se é capaz de gerir a questão financeira, isso pode acontecer.
Se a pessoa não aguentar críticas, ela pode sucumbir a uma situação muito difícil, delicada da vida. Já se for um acidente em peixes, lembre-se, né, do ascendente em peixe, da Vênus em água, né, um estélio na casa 12, é interessante. Aí sim, a compaixão, conexão espiritual mais forte, ele sente, ele intui o que a sensibilidade emocional mais acentuada ao perfil do taurino. Nossa, amado, amada, você se torna muito mais intuitivo, voltado para a busca de significados e conexões emocionais profundas, assim. Lembre-se, então, aqui é interessante, se for nessa questão, até leve em consideração a ideia do estélio em touro na 12ª casa, né? Ou então a Vênus em signos de água. Dá para entender mais como funciona isso. Pode enfrentar desafios em estabelecer limites claros, em lidar com a intensidade das emoções. Essa é a questão, porque a terra e a água geralmente se adaptam, né? Então, se for um taurino com muita água, com acidente em água, por exemplo, se ele não for muito... Se ele plantar sementes muito de discórdia, de dores, nasce, porque o terreno é fértil. Então tem que saber escolher bem as sementes para nascer, para não nascer qualquer semente ruim. E essa é a questão, né? Pois bem, amados, esse foram as nuances do signo de touro, para a gente tentar entender um pouco sobre a Vênus, um resumo da Vênus, um resumo do estélio, um resumo dos ascendentes. Depois eu trago mais detalhes um por um de cada ascendente, de cada Vênus, de cada lua, né? Também a lua é muito interessante, pessoal, porque a lua é a porta de entrada para os relacionamentos, né? Todos nós temos um ponto da lua. A lua é um ponto onde sabe que você toca, entra na vida da outra pessoa. E a lua se exalta no signo de touro. Então a lua é muito importante para quem tem um signo de touro forte. Onde você tiver a lua, aquela lua está exaltada naturalmente na sua vida, mas a depender do signo dela é uma exaltação que pode trazer excessos e dramas, né? Muita emoção, tudo é dramático, tudo é... Mas enfim, né? Depois a gente observa a lua para o signo de touro. Mas é isso, pessoal. Use com sabedoria a sua energia taurina. De todos os modos, observe a própria essência da energia taurina, já é o bastante. Mas esse vídeo aqui só é para vocês escutarem sobre um pouco das variações da energia de touro e por que o signo de touro não dá para ser todo mundo taurino, né? Porque além disso, né, do que foi falado aqui, cada taurino é uma pessoa, um indivíduo, tem uma consciência, tem uma experiência de vida. Então vai usar a energia de touro com base na própria existência, né, da própria consciência que tem, a sabedoria que tem, né, com base naquilo que ele consegue enxergar. E além disso, tem onde ele mora, as questões culturais, o estado, o país, né, o clima, mas tudo aquilo ali a energia de touro vai estar ali ao redor dele. Então, quanto mais ele é consciente de quem ele é, menos ele sucumbe, por exemplo, à questão de ficar preso na mesmice, né? A zona de conforto. A zona de conforto é uma questão taurina. Onde você tem touro no mapa, por exemplo, onde está a sua zona de conforto, onde você muitas vezes não quer sair porque teme a mudança, né? E a mudança pode ser boa, mas a questão não é isso, é que temer a mudança, né? É como se um upgrade naquela área, sabe? Muitas vezes dá para você também conseguir crescer e evoluir na própria zona de conforto, mas requer um upgrade, trocar as ferramentas, trocar as máquinas, trocar sabe, a tinta, pintar a parede de uma cor diferente. Por exemplo, se você tem touro na casa 4, né? Ou alguma questão que envolve casa 4 e energia de touro, por exemplo, eu não sei. Aí você muda a casa, muda a cor da casa, muda onde os móveis se encontram. Isso já muda muita coisa, né? Já muda muita... muita... Como se diz, a energia, né? Temos até a questão do Feng Shui, né? Que é mudar as coisas de lugar para a energia fluir. Tem muito a ver com isso, né? Touro tem muito a ver com prosperidade, então essas coisas já entram. Até por isso que muitas vezes naturalmente o touro tem aquário na 10ª casa, o céu. Tem muito a ver com questão de astrologia, os astros.
né? O Urano na casa 10, né? O Aquário, né? O Touro tem a ver com inovação, mas requer a liberdade financeira que o Touro tem para investir nessas inovações. Então é todo esse equilíbrio mesmo. Bem, amados, é isso. Se você chegou até aqui nesse áudio, é muito bom. Você gosta do conteúdo do canal, se inscreve, compartilha o vídeo nas redes sociais para outros taurinos poderem usufruir dessa sabedoria. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa o like, tá? Se você chegou até aqui é porque você gosta. Então, por gentileza, dá essa força, tá bom? Quer fazer seu mapa astrológico comigo? Entre no link que está abaixo. Observe lá os links, né? O que está disponível para vocês. E é isso. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.